Quando a gente conversa com uma pessoa que tem alergias, ela diz, eu sou alérgica a banana, a chocolate, a amendoim, enfim. Só que será que isso de fato é uma alergia, uma hipersensibilidade ou uma intolerância do alimento? É tanta coisa para a gente pensar que hoje a gente vai até desmistificar esse assunto para você entender direitinho e poder até ficar um pouco mais atenta à sua alimentação, que é isso que vai te ajudar a compreender que pequenas alterações podem fazer toda a diferença na nossa saúde e no nosso dia a dia também. Para nos auxiliar perfeitamente, o Dr. Fábio Griciunas, que é biomédico e fisiologista, está com a gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, obrigado pela sua presença aqui também. Obrigada, a gente que agradece. Agora, quando a gente fala em hipersensibilidade, intolerância, alergia, a maioria das pessoas faz uma confusão. Acho que tudo isso é uma coisa só, né? Vamos tentar explicar por onde nós vamos caminhar. O que é intolerância, ou incompatibilidade, ou hipersensibilidade? Isso é um termo genérico bastante amplo. Dentro dessa terminologia, nós temos outros segmentos, outros canais. Então, dentro da incompatibilidade, nós podemos ter as alergias. As alergias podem ser imediatas ou tardias. Então, imediatas é aquele alimento que eu como ou qualquer coisa que eu tenha contato que me dá alergia, logo fico empipocada, respiro mal. O processo de alergia, ele é mediado por uma imunoglobulina, por um anticorpo do grupo E, assim, falando para o leigo. E essa reação é imediata. Então, por exemplo, eu como peixe e rapidamente eu incho. Então, isso é uma reação alérgica. Então, isso vai liberar uma série de substâncias e que o organismo vai agir em cima dela. A intolerância ou incompatibilidade ou hipersensibilidade, ela não é imediata. Ela não acontece com aquele alimento que nós acabamos de comer. Com alimento, por exemplo, comi banana e me senti empanturrado. Então, isso é um processo digestivo. Então, enzimas e ácidos e sucos gástricos estão trabalhando e estão digerindo a banana. Mas, daqui a 3 dias, eu passo a ter uma dor de cabeça. Eu nem vou lembrar da banana. Eu vou lembrar da banana? Não. Então, provavelmente, pode estar associado à banana. Então, o nosso sistema imunológico, que é um anticorpo do grupo G, reconhece essa proteína da banana como uma proteína estranha e vai lá e neutraliza essa proteína. À medida que nós vamos comendo com frequência e quantidades, nós não conseguimos neutralizar todas essas proteínas. Então é como se uma parte dessa proteína ficasse viva me atrapalhando. E o nosso intestino é o nosso principal órgão. Nós só temos 2 portas de entrada. Ou via olfativa, via respiratória, ou boca. Pele, não, eu preciso de um veículo. E essa proteína vai chegando no intestino e vai pegando a primeira camada de células do intestino e vai irritando, vai formando um processo inflamatório. E essa inflamação, ela vai aumentando a permeabilidade. Aumentou a permeabilidade, os anticorpos vêm lá e começam a sequestrar o que a gente chama de antígeno, que é essa proteína indesejável. Uma hora vai sobrar esse imunocomplexo, antígeno mais anticorpo, que o nosso mastócito, o nosso neutrófilo não consegue mais quebrar. Esse imunocomplexo vai ser jogado, ou vai ser dirigido para um órgão qualquer, por homologia estrutural. Então, como se ele fosse o fígado fala assim, isso contaminado. Eu falo assim, o fígado, isso não é meu, manda lá para o pâncreas. O pâncreas, tá bom, eu vou ficar com esse negócio, daqui a pouco dói o pâncreas. Vou mandar para a tireoide, vou mandar para E aí você pode ter problema em qualquer órgão. Então desde uma unha quebradiça até um processo neurológico grave. Hoje, a literatura médica descreve mais de 150 sintomas e sinais associados à intolerância. Mas é verdade que, por exemplo, quando a gente fala de um celíaco, ele tem intolerância ao glúten. Mas a gente fala, desde criança ele tinha. A gente pode nascer dito normal, sem intolerância, e de repente eu passar a ter intolerância por um grupo alimentar? Então, o celíaco, ele tem uma doença inflamatória
E que ele já recebeu essa informação. Essa informação está não no genoma dele, mas numa estrutura chamada histona. Então ele tem essa informação e ele pode, essa informação do pai cruza com a da mãe e gera essa doença. Nós somos seres individuais, tanto que nós temos impressão digital. Nós nunca tratamos nutricionalmente 2 celíacos da mesma forma. Ah, não? O grande agressor ao celíaco é trigo, glúten, cevada. E o glúten está presente em tanta coisa, o glúten está presente em quase todos os grãos. Mas o celíaco ele pode desenvolver esse processo inflamatório junto com outro alimento. Então nós tiramos os grãos dele, desculpa, tiramos os cereais que ele ingere, mas deixamos ele comendo outros alimentos que são também agressivos a ele. E o sistema imunológico está montado. Pode ser o leite, pode ser qualquer outro alimento? Pode ser diferente? Batata. Batata? Minha avó, batata parece tão inocente. minha avó dizia assim, sopa de batata e conselho não faz mal para ninguém. Pois é. Nós temos um colega em Brasília que ela é intolerante ou incompatível ou hipersensível à batata. Ela desde menina, demorou para perceber, incha. Tem coceira, que não é característica de incompatibilidade. Mas no caso dela, sim. Aí ela descobriu muito tempo depois que era batata. Tira a batata da dieta dela, não acontece nada. Eu acompanho um paciente de Curitiba que é intolerante a cenoura, ovo, tomate, arroz Ai, coitado. e peixe. Tudo isso? Ele trabalha dentro de uma área de informática, de uma área de TI, numa tensão, num ritmo de trabalho bastante intenso e tem diarreia constante. Então ele associa a diarreia A tensão nervosa. a alimentação dele também, porque ele come em restaurante asiático 4 ou 5 vezes por semana. Ele adora comida asiática. Então ele atribui isso à qualidade do peixe, à qualidade do alimento que ele comeu. E não era nada. E não é. Aí ele tem junto com esse quadro, ele tem cefaleia. Então a tensão do trabalho dele. E a rinite, porque é como aqui o estúdio tem ar-condicionado, uma unidade de computação também trabalha com 15, 16 graus. Isso, né? Então ele entra e sai várias vezes. Então esse choque térmico provoca uma rinite. Não era nada nele. disso. Não, e era nutricional. Mas tem como a gente fazer um exame, até antes da gente entrar no ar? O Fábio furou meu dedo, pegou um pouquinho de sangue para a gente fazer o exame, até para a gente mostrar. Tá. Há um tempo atrás, eu tive problema intestinal, uns 2 anos e pouco atrás. E eu fiz o tratamento que eu estava intolerante ao glúten, ao açúcar, ao leite, a uma par de coisas. Fiquei 3 meses sem consumir nada disso. Do mínimo. E voltei aos poucos a consumir. Então, uma vez intolerante, eu vou ser intolerante a vida inteira? Não. O que a gente tem que mudar na nossa dieta são hábitos, costumes e vícios. Então, no exame que você fez, ele mostrou claramente isso. Você reduziu a sua ingestão de cereais e de glúten, de fermentos, mas aquela cicatrizinha sorológica, aquele baixo nível de IgG, ela está presente. Quer dizer, faz assim, parte da minha vida. Se eu aumentar, eu vou responder. Se você me provocar, eu respondo. Então, no seu teste, por exemplo, o fermento é muito claro. Se eu como pão demais, É muito claro. dá dor de cabeça mesmo. O que se recomenda terapeuticamente, né, nutricionalmente, é que esses alimentos, para reduzir o índice de inflamação, o índice inflamatório, que nós tiramos da dieta, no mínimo 90 dias, de 90 a 120 dias, todos esses alimentos que apresentam de médio para alto nível de IgG. E controlamos também o que é baixo. Porque aquilo que é baixo, ele já diz, olha, estou observando. Nesse observar, se você aumentar a quantidade e frequência, você está agredindo. Ativa. Então o sistema imunológico vai montar esse imunocomplexo e vai depositar. Então, o processo de intolerância é mais ou menos assim. Imagina você usando um sapato que te aperte. Hoje ele aperta, mas eu resisto um pouco. Então, aí você resiste um pouquinho, ele vai formar uma inflamaçãozinha, tá? Mas amanhã você usa esse mesmo sapato, depois de amanhã. E aí você, para não doer o pé, você passa a pisar errado. Você passa a inclinar a sua coluna.
a sua coluna reflete no seu pescoço. E aquilo vai te dar um desconforto e uma dor de cabeça. Aí todo mundo cuida da dor de cabeça. Mas não cuida da causa, né? Cuida da sua coluna, cuida do seu pescoço, mas ninguém perguntou que sapato você usava. É verdade. Então, os testes de intolerância alimentar funcionam assim. Você tem que perguntar para a pessoa qual é o hábito alimentar dela. Por isso que as entrevistas com nutrólogos, nutricionistas demoram muito, são longas. Porque eu estou vendo hábitos, vícios, costumes e omissões. Aquilo que eu não contei, que eu esqueci. Que a gente acha que não tem faz o menor sentido. Batata, eu vou contar a batata? Batata não nada, faz mal. né? E a batata era o grande vilão, a cenoura era o grande vilão. Né? Mas uma coisa que a gente aprende também, depois que a gente começa a ter essa percepção, a ficar atento ao que a gente come e como o corpo da gente reage. E os limites, quer dizer, quanto que eu posso comer daquele alimento para não ultrapassar o que me faz bem e começar a me fazer mal, né? Por exemplo, se você comer pão com vários grãos todo dia... Aqueles 10 15 grãos, eu também fui num grãos. lançamento de 15 grãos, né? Então, você imagina o teu sistema imunológico assim, bom, esse pessoal vem vindo em turma agora, né? Vou me preparar. É como se a gente se entupisse com então, um monte de grãos. vamos dizer que um dia você come um pão de centeio. No dia seguinte, você comeu ele com cevada. No outro dia, você comeu ele com trigo. No outro dia, um outro grão. Então, essa variação, essa rotação de alimentos, permite que o teu sistema imunológico ele reconheça, ele neutralize, mas ele não se sobrecarregue. Porque depois agora, tem você um outro imagina, elemento. você comeu trigo. Amanhã você come trigo de novo. Então, aquele limiar aumentou um pouquinho, O nosso intestino inflamou. Então, estão começando a passar outras substâncias. E, geralmente são proteínas. E o sistema imunológico produzindo. É muito comum dizer assim, mas isso é uma terminologia nova, um sistema novo dentro da medicina hoje, de observar aquilo que é alimento para você pode ser veneno para mim, hein? Essa frase existe há 2000 anos. Né? E não só o camarão, o peixe, como as pessoas imaginam. E não darmos toda a culpa para alguns alimentos. Então, se eu vou comendo trigo todo dia, aquilo lá, meu sistema imunológico vai se preparando para isso. Uma hora ele não consegue mais. Então, o ideal seria que a gente ficasse atento, mas que a gente fizesse uma seleção de alimentos que a gente variasse. Mais alimentos, não tem os nutricionistas, os gastros, não dizem coma colorido, né? Quanto mais colorido o prato, melhor. Por quê? Ali nós precisamos de algumas proteínas, de alguns minerais, de algumas vitaminas. Então não adianta depois eu ficar tomando complexo vitamínico, que não vai ajudar em nada. O meu sistema, meu intestino está inflamado. Ele não vai nem conseguir absorver esses nutrientes. Adianta tomar probiótico? Não, ele está inflamado. Então, a minha flora bacteriana, o meu bioma intestinal está íntegro? Não. Então, eu tenho que corrigir tudo isso. Então, essa flora intestinal é muito importante. E como que a gente cuida dela? Com variedade de alimentação. A grande maioria das mulheres se conforma que, segundo o que dizem, é normal a mulher ter prisão de ventre. Quer dizer, e esse é um grande problema, né? Porque uma vez que você não consegue eliminar aquilo que não serve para o seu corpo, aquilo vai se acumulando e se torna toxina. Ninguém gosta de falar de intestino. O intestino não é um órgão simpático. É verdade. Odores e barulhos não são... É verdade, mas faz parte da vida da gente. Mas ele tem uma importância muito grande na nossa fisiologia. Porque a partir dele é que nós vamos distribuir para todo o organismo aquilo que a gente precisa. As vitaminas, os minerais, as coenzimas, os aminoácidos, para que sejam montadas as cadeias para montar hormônios, coenzimas, enzimas digestivas, hormônios de crescimento. Quer dizer, se a gente não tem intestino saudável... Então, se você carregar com carboidrato, o que ele vai fazer? O carboidrato é fermentável. Então, ele vai fermentar. As bactérias estão lá trabalhando para isso, vão fermentar. Então, existem algumas substâncias que propiciam a isso, alguns nutrientes que propiciam isso. Então, os alimentos são funcionais. Cada alimento tem uma determinada funcionalidade. Então, se a gente observar a natureza, a gente começa a olhar um cachorrinho, por exemplo. De vez em quando você vai lá e vê ele no jardim comendo grama. Ele está pastando, os meus adoram pastar. Então, o que ele está fazendo? Ele está corrigindo
o excesso de algum nutriente que ele está comendo na ração. Ele percebeu isso, falou, vem cá, eu estou empachado, não quero comer esse negócio. Eu vou comer alguma coisa que aumente meu trânsito intestinal. Para eu me livrar fazendo mal. Desse negócio. Então, o intestino, nós devemos prestar muita atenção nele. Tá? E sempre procurar um profissional para isso. Assim mesmo, que consiga te orientar. Não é? Porque embora a gente fale, mas o intestino precisa de boas bactérias. Se a gente compra suplementos na farmácia e toma, o excesso das mesmas boas bactérias faz mal para a saúde. Boas bactérias em que situação, em que momento? E para qual tipo de problema, Para qual tipo de problema. Então, não adianta. Eu tomei probiótico, eu tomo lactobacilo, eu tomo leite... Disso, leite daquilo. Não acontece nada. Existe na história da medicina chinesa um especialista que cuidava do imperador, que cuidava do cocô do imperador. Ele pegava o cocô do imperador e analisava? Ele olhava, não, todo dia. Ele pegava, olhava assim, ele está ressecado hoje, ele está com diarreia hoje. Então muda o quê? Alimentação. A dieta. Muda a dieta. É coisa que a gente não faz. E leite é um alimento que o único animal, depois de adulto, que consome leite de uma espécie que não é nossa, somos nós, somos humanos. Então, o leite tem grandes qualidades nutricionais? Ele tem cálcio, íons, mas não é para todos, proteína. Né? Mas o nosso sistema imunológico reconhece ele como estranho. Quer dizer, somos os únicos mamíferos que mamam até morrer, né? Enquanto os outros mamam... Aí você pega outras culturas e outras populações que, embora produzam leite, mas eles não consomem leite in natura. Eles usam o leite para fazer manteiga, gordura, iogurte. Então tem uma fermentação, tem o lactobacilo que lá modifica dentro. A estrutura do modifica leite, a estrutura do leite. E aí ele torna muito mais palatável e digerível. O que dá muita alergia alimentar no leite é a lactose? Quer dizer, ela não é digerida do jeito certo? A lactose é um disacarídeo, é um diaçúcar, né? Montado por 2 moléculas de açúcar. E ele precisa de uma enzima para quebrar esse açúcar, que é a lactase. Então, quem tem intolerância à lactose, na verdade, tem uma deficiência de lactase. Essa prova de intolerância à lactose, que eu vou te dar a lactose para ver se você reage, só vai complicar. Porque, na verdade, o que eu tenho que dosar é a lactase. Eu tenho que ir lá na reação, lá embaixo. E uma vez que se repõe a quantidade... Se eu conseguir estimular fisiologicamente, ou bioquimicamente, o organismo a produzir lactase, ele não vai ter mais intolerância à lactose. Agora, uma coisa que eu estava lembrando aqui, que eu vi um tempo atrás no estudo, que muitas vezes essa intolerância ou hipersensibilidade alimentar pode levar, em alguns casos, até com uma depressão. Problemas emocionais que a pessoa não associa com o intestino, mas de jeito nenhum. Como exemplo, eu tenho 2 psiquiatras que introduziram na rotina deles testes de intolerância alimentar nos pacientes dele. Então, eles perceberam que se eles modularem nutricionalmente o paciente deles, eles baixam o nível de ansiedade ou de excitação e até o volume de medicamento, de ansiolíticos e outros medicamentos que ele dá para o paciente dele, baixam muito. Ele consegue modular através da alimentação. Da alimentação. E algumas doenças, a gente não ouvia falar em determinada doença há 20 anos atrás. E hoje ela existe. Por quê? Quantidade e frequência apareceram. Então, o Prêmio Nobel de Medicina desse ano foi dado para a área de imunologia, onde nós temos o processo imunológico nato, nós nascemos com isso. Isso vem de nossos ancestrais, nossos pais, nossa mãe, e o adquirido. Os nossos hábitos. Que a gente está montando. Né? Então, os processos de câncer hoje são processos inflamatórios, que as células estão se modificando, tentando se defender de uma situação agressiva a ela. Então, Alzheimer pode estar associado à intolerância alimentar? Pode, existem estudos para isso. Autismo, existe uma grande corrente, uma grande pesquisa sobre isso para o autista. Tanto que em alguns casos, eu vi até no Discovery, se mudava a alimentação da criança autista, ela modificava. E não pode fazer uma dieta padrão para eles. Temos impressão digital. Tem que descobrir o que é bom para ele. Temos que pesquisar. No começo do ano passado, eu acompanhei 5 pacientes autistas
autistas não, desculpa, celíacos, e o perfil deles de intolerância aos alimentos eram completamente diferentes. Então, aquilo que era bom para um, você dava para o outro, ele entrava em crise. Então, somos seres individuais. Cuidamos da população. Temos que trabalhar com a população. Somos 7 bilhões de pessoas no mundo. 7 bilhões de pessoas diferentes. Algumas querendo comer alguma coisa. Uma grande parte da população do mundo quer comer alguma coisa. Então, aquilo que tiver disponível, eu vou comer. Então, eu vi ontem uma reportagem sobre cachorro, sobre caranguejo não, aranha, esse negócio todo. Então, nós não vamos comer porque a gente tem outra disponibilidade alimentar. Mas existe uma boa parte da população que se encontra doente querendo comer melhor. Que o simples fato de mudar a alimentação deles, a frequência, a dieta, a quantidade, a escolha. Pessoas que dizem assim, não, eu só como orgânicos. Sim, tiramos pesticidas, metais pesados. Ótimo, isso tiramos contribui. tudo. Mas o ambiente tem que ser orgânico como um todo também. A gente tem que ter uma vida orgânica, né? Aí regamos com uma água que não controlamos a água. E aí? E aí ele deixou de ser orgânico. Aí liga uma nutricionista para mim e fala assim, Fábio, eu só como orgânico e tenho giardia, tenho diarreia. Pois é, aquela água que você está tomando, que vem lá da nascente, que você diz que é pura, limpa, ela não foi tratada. Pois é, pode estar contaminada. Então, está contaminada. Água de poço. Sei lá, o que meu vizinho, o lençol freático está... É um só. É um só. O que o meu vizinho a 5 quilômetros faz, atinge diretamente a minha propriedade. Então, precisamos observar isso daí. É trabalhoso? Muito trabalhoso. Mas é eficiente. Mas que se nós não começarmos a trabalhar dessa forma, daqui a pouco as nossas gerações futuras estão entrando num desgaste emocional muito grande. Então, os testes hoje são caros? São caros. Mas não é para todo mundo? Não é para todo mundo. Mas vale a pena, nesse processo investigativo, procurar saber exatamente aquele alimento, por mais banal que seja, do que pôr a culpa num outro que, que só tem história. O teste pode ser caro, mas a medicação é cara. Quanto tempo que eu vou ficar tomando uma medicação que vai me prejudicar ainda mais? O que é mais barato? Colocar verduras e legumes na dieta ou ficar tomando um antidiarreico? Então. E acabando com a minha flora? E, consequentemente, com a sua saúde, né? E com os problemas sucessores, né? É verdade, quer dizer, não é só a diarreia. Então, as artrites existem. Por quê? Uma inflamação? É um processo inflamatório. Então, nós temos Começou onde? Se cuidar. Saberá então, Deus, né? Cabe só dar o anti-inflamatório para artrite? Não. Às vezes, tirando uma beterraba, uma berinjela. E nós não temos processos de intolerância para carnes. Para carne, não? É muito baixo. A estatística é muito baixa. De vaca, de porco, essas coisas? Porque o nosso sistema, o nosso trato gastrointestinal, nós somos carnívoros. Nós temos duas presas. Quatro caninos. Mas... Nós temos molares, nós mastigamos. Então, as intolerâncias maiores são aos grãos, aos cereais? Aos cereais, de modo geral. Então, soja, entrou a fase da soja, muito bom soja. Tá, ela tem uma cadeia proteica muito grande, mas ela tem que tomar cuidado. Ela tem que ser hidrolisada. Aquela proteína da soja só serve para fixar nitrogênio no solo, hein? Para a alimentação, ela tem que ser quebrada. Só como carne vegetal. Precisa tomar cuidado. Se toda aquela proteína está sendo bem digerida, bem aceita. Ou não. Atletas são pessoas estressadas nutricionalmente. Eles comem uma quantidade de carboidratos, de calorias e de proteínas muito grande. Quanto vive um atleta? Qual a vida útil de um atleta? Bem menor, é bem pequeno. Por quê? Você imagina o fígado dele, fica sobrecarregado. O rim dele que tem que controlar todo esse negócio. Por isso que é bom você buscar sempre o auxílio de um médico certo para te tratar em cada especialidade, fazer a sua parte.
reparar no que você come, no que não dá certo, o que você acha que não sente bem. Quando você for ao médico, ter tudo isso escrito. Porque de cabeça, na hora, a gente não vai associar que a tal da beterraba que você toma de manhã num suco com a laranja é o que está te fazendo mal. E pode ser justamente aquilo que você acha que te faz bem. A gente, claro, que vai trazer mais vezes Fábio Griciúmas. Qualquer informação que você queira, você pode entrar em contato com a gente. Ele é biomédico e fisiologista. Vou passar o telefone. Posso passar, doutor? Pode, à vontade. É o 0 operadora 11 83144949. Repetindo, 83144949. Obrigada pelo esclarecimento. Obrigado a vocês. Espero mais vezes, viu? Estou à disposição. E obrigado pelo teste. Ok. Melhorei, hein? Ai, que bom, viu? Essa era a intenção. Ah, que ótimo. Viu como vale a pena a gente acreditar? Isso. Ai, que beleza. E